Bem-vindos ao Happy Hour do Executivo. Boa noite a todos. Hoje vamos estar falando então de como comunicação impacta tempo. Logicamente, todos aqueles que trabalham no nível tático hoje em dia, ou digamos, têm posições de meio escalão na liderança, seja como supervisor, os primeiros cargos de gerência nesse nível, você sabe que você vive preso no dia de hoje, seja respondendo aquela monte de e-mails que acabam entrando, sejam porque você tem meetings, reuniões, ou apagando incêndios ou resolvendo pepinos. Esse geralmente é o dia a dia de um gestor nesse nível. O que acontece? Acontece, então, que você tem pouco tempo, você quer avançar na carreira, mas você tem pouco tempo para parar e pensar estrategicamente como é que eu posso colaborar num nível mais alto, o que eu posso fazer diferente, como que eu posso produzir mais com menos recursos, né? Todas aquelas coisas que interessam para uma empresa, para uma companhia, para eles realmente verem que você está se destacando no teu papel. Então, o que eu fiz? Eu comecei a pensar, peraí, como que eu posso realmente entregar a mensagem de que comunicação e tempo estão realmente ligados? E eu vou voltar um pouquinho para aqueles que me conhecem, sabem minha história de como eu cheguei aos altos cargos executivos, e mais ou menos 20 anos atrás, eu estava encalhada, eu queria passar de gerência a diretoria, não conseguia progredir. Então, me dediquei por 1 ou 2 anos ao estudo profundo da liderança. Eu fiz cursos pós-universitários, eu tinha meus próprios mentores, eu assistia aulas, eu lia livros, eu entendi muito sobre liderança. E aqueles que me conhecem também sabem que depois, quando eu não consegui ser promovida 2 vezes num ano, eu comecei a peneirar toda essa informação e escolher realmente aquilo que tinha significado, que dava resultado. O que aconteceu? No período de estudos de descobertas, eu não tinha tempo. Eu falei, vou fazer um curso sobre como manejar o meu tempo, gestão de tempo. Não só eu queria fazer o curso de gestão de tempo, mas eu escolhi fazer o melhor, da Franklin Covey, né, do Stephen Covey, que escreve famoso sobre manejo das tarefas diárias, como ser um bom líder, um escritor, um palestrante, uma pessoa de alto destaque nessa área. Simultaneamente, eu estava estudando comunicação avançada. Então, era tudo relacionado ao papel do líder no que se trata de influenciar, de convencer, de negociar. Agora, o que aconteceu quando eu voltei e olhei o que eu tinha feito nesses dois cursos? O Stephen Covey, por exemplo, o curso deles me ensinou coisas maravilhosas em como manejar as tarefas diárias. Por exemplo, aprendi muito sobre o quadrante de importante, mas urgente, urgente e não importante, para poder reorganizar as tarefas, como escrever as coisas para fazer no dia, completar o que não se completou, passa para a próxima página. Quem já fez o estudou mais ou menos do sistema sabe do que eu estou falando. Então, um sistema muito útil para organizar o teu dia. Eu fiz o curso, eu comprei até a agendinha com capa de couro, as canetas de cor, adoro uma papelaria, né? Então foi canetinha de cor, coisinha, tudo super bem organizado. E eu fiz isso por um bom tempo, eu segui o método por mais ou menos, eu acho que foi mais de 1 ano ou 2, e deixa eu te contar o que aconteceu. Simultaneamente, eu vou chegar lá. Simultaneamente, eu estava aprendendo a comunicação avançada. Agora, veja bem, comunicação avançada já fala mais da estrutura, né, da conversa, da comunicação, os tipos de comunicação, as técnicas de oratória, de storytelling. Então, estava indo no caminho certo. Quando chegou o momento de realmente refletir todas aquelas coisas que eu tinha aprendido sobre liderança, e particularmente nessas duas coisas, no que se trata de manejar o tempo, eu percebi uma coisa.
Eu tinha agenda, geralmente depois do 3 ou 4 mês eu já não fazia mais. Eu falei, peraí, realmente eu aprendi como organizar tarefas. Me consome o tempo, eu sento de manhã, organizo, perfeito, mas resolveu o meu problema? Qual que era o meu problema inicial? Ter mais tempo no dia. Não, não resolveu. Aprender isso não agregou nada, resolveu o meu problema de não ter tempo todo dia para fazer as coisas. Então eu falei, peraí, ok, ótimo. Agora, pensando bem, eu sei organizar tarefas, mas eu nunca tinha perdido uma reunião antes por esquecer, eu nunca tinha deixado de entregar uma coisa necessária, eu nunca tinha esquecido a minha lista de prioridades. Então, mesmo que eu tivesse aprendido uma técnica, um sistema de organizar tarefas maravilhoso, era uma coisa que eu não precisava. Não agregou nada à minha vida no trabalho, porque eu já era da minha maneira super organizada e aquilo não me deu o tempo que eu precisava. No que se trata de oratória, veja bem, a gente acha, a tendência natural, eu acho que a gente acha que liderança é uma coisa mais complicada, que a gente não está pronta. Por isso que a gente procura essas coisas. Na parte de comunicação, eu descobri, peraí, eu passei bons anos aqui falando de trás para frente, porque a estrutura da linguagem é, latina é diferente da anglo-saxônica, que é happy hour, né, feliz hora, e em português e espanhol, qualquer outra latina, língua latina é hora feliz, não é? Ao contrário. Então, isso é na parte mais básica que a gente pega, mas quando você estrutura conversas mais complexas, acontece muito de você realmente se comunicar de uma maneira que vai é o oposto do que as pessoas esperam de você. Então já tinha isso, mas tinha meu sotaque, mas tinha o fato de que eu falo 3 idiomas e eu misturo todos eles. Que são palavras que eu não conhecia, sei lá, até ditados regionais que eu não conhecia. Agora, o que eu percebi que tudo isso, imagina eu, sei lá, no começo querer fazer storytelling em inglês, não dava certo, não saía natural, não fluía. Minha mente, ela parece uma criança hiperativa. Começo a pensar uma coisa, daí eu vou para outra. Eu uso muito daqueles conectores, né? Entre uma coisa e outra para mais ou menos, né, conectar os pensamentos. Tudo isso é contra a oratória, né? Nada disso é o jeito certo da gente fazer. Mas o que eu parei para olhar, falei honestamente comigo, Paty, se você não vai querer subir num palco amanhã e ser um orador e ganhar US$ 10.000 para dar um discurso, fazer uma palestra, para que você está aprendendo isso? Isso te atrapalhou? A maneira que você se comunica te atrapalha? Não, não, porque as pessoas me conhecem, entendem o que eu quero comunicar. Às vezes a gente tem que trabalhar um pouquinho mais nisso, mas uma vez que minha ideia, meu pedido, seja lá o que for que eu estou comunicando, ele é entendido pelo receptor, pela pessoa que está recebendo, acabou. Logicamente, né? A gente tem que tentar ir melhorando, mas não era isso que estava me impedindo chegar a ser uma alta executiva. Não, eu não ia estar na frente do board of directors, né, de toda a diretoria, dos investidores e dar discurso. Não, esse não era meu papel. Eu não precisava disso. O que eu precisava? Eu precisava de tempo, porque eu passava o dia como um balcão de informações. Então foi isso que eu falei, que eu cheguei a imaginar que eu tinha que resolver. Se eu parar com esse negócio das pessoas virem para mim, consumirem meu tempo porque não estão entendendo as coisas ou porque esquecem das coisas, é por aí que eu tenho que começar. E com o tempo eu percebi que era isso mesmo, não era só eu. Todo mundo que vinha para mim, a primeira coisa quando falavam em tempo e como manejar o tempo, isso aqui, eu falava, peraí, não maneja o tempo, tenta descobrir o que está consumindo o teu tempo. E essa é a aula hoje, e hoje vamos falar exatamente aquelas coisas que consomem teu tempo, mas que estão relacionadas à comunicação. Vamos nessa? Eu vou começar a compartilhar minha tela.
Vamos dar um segundinho para ver. Foi, né? Então tá, vamos lá. Eu vou acompanhar por aqui também. Vamos primeiro falar dos sintomas de uma comunicação ineficiente. Como é que você percebe que a comunicação está falhando no dia a dia e que está te fazendo perder tempo? São 3 sintomas super comuns. Primeiro, você tem que repetir tudo, as pessoas esquecem. Cadê aquilo? Esquece. Onde que eu acho? Esquece. O segundo é mal entendido. Você fala A e a pessoa entende B ou Z. Bem fácil, essa aí a gente vê o tempo todo. Eu falei isso, não, eu entendi que você queria aquilo, ou você disse aquilo. É bem fácil de identificar. E o último sintoma que você vê de que tem uma comunicação que precisa ser melhorada, que é falha, que é ruim, que não funciona, é quando você vê que as pessoas acabam ter que refazer as coisas. Estão continuamente refazendo, porque não era bem por aí. Quer dizer, não é uma comunicação completamente falha, mas não foi entregue completamente da maneira que deveria ser, ou aconteceu alguma coisa aí. E duplicação de trabalho. Às vezes proposital, mas às vezes é simplesmente por falta de comunicação, e a gente vai falar dos dois. Então, agora que a gente entende os sintomas, o que eu quero fazer é falar um pouco das causas disso daí e, logicamente, algumas das soluções, tá bom? Isso aí fica para o final, então, me acompanha. Vamos lá? Um, eu não sei se vocês se sentem assim, mas muitas vezes eu me sinto como um papagaio. É assim, você lembra daquele e-mail, não sei o quê? Eu lembro, tem tal lugar. Passa para mim, passo. Você lembra aquela pasta, não sei o quê? Onde que está mesmo? Está em tal lugar. Hum, qual que é o nome do João de contabilidade? Porque tem 3 Joãos, eu queria passar um e-mail. Como é que era o nome dele mesmo? Quer dizer, a pessoa já sabe, esqueceu e está te perguntando. Tudo isso consome teu tempo. Quer dizer, a gente, o que eu percebi é que a maioria um, aceita viver com isso. Eu aceitava viver com isso. Por quê? Numa dessas eu achava que era minha função dar apoio às pessoas, ou eu me achava importante por ser a pessoa que sabia de tudo. Seja lá qual que é o motivo, né, que a gente deixa isso acontecer, é uma coisa que consome tempo à toa, não só o teu, mas da pessoa que está fazendo a coisa 2 vezes, procurando a mesma informação 2 vezes, uma coisa que ele já tem. Em casa acontece o tempo inteiro, não é só no trabalho, né? Onde que está o abridor de lata mesmo? Na gaveta do lado da geladeira. Passa uma semana, 2. Onde que eu guardo o abridor de lata? Na mesma gaveta que você achou, né? Do lado da geladeira. Esse tipo de coisa. Quando você perde alguma coisa e não acha, tudo isso é informação que está vindo e que por algum motivo você está perdendo tempo repetindo, seja você dando instruções para alguém de como fazer alguma coisa que eles já saberiam, ou eles não assimilaram a informação, estão perdendo tempo em tentar reencontrar essa resposta ou essa solução. Então, esses são os sintomas. Se alguém nunca se viu nesse papel, eu duvido, viu? Então vamos lá, o que a gente faz para corrigir isso? Eu vou dar muitas respostas em grupos de 3, eu acho que 3 ajuda a gravar. Mas são 3 causas disso aí. As mais comuns é o esquecimento. É normal, é natural. Você vai esquecer, as pessoas vão esquecer. Porque se alguém lembra do nosso happy hour da semana passada, é fresco, vocês deveriam lembrar. A gente retém talvez 30% do que uma coisa nova que a gente aprende, depois de um mês só fica 25% a 30%. Não só fica só 25% ou 30% ou 25%, mas só fica aquilo que está relacionado a uma coisa que a gente já sabe. Tem que ter essa conexão para a gente lembrar mais. E tem que ser uma coisa que é importante para nós. Tem que ter uma certa importância, senão a gente descarga. Então, a lembrança, né, o problema de memória é uma coisa comum, não é culpa de ninguém, acontece. Então, se você tem que dar uma informação que é importante, que se a curto prazo
É fácil, né? São exemplos da Paty enviando para você 3 dias antes, olha, vai ter o happy hour, um dia antes vai ter o happy hour, na hora, olha, não esquece, entra no happy hour. Eu te ajudo a lembrar de algo que eu sei que pode ser esquecido, porque você está distraído, mas quando eu falo distraído não é ruim, realmente a tua mente está em outras coisas. Mas o que acontece, essa informação que eu estou dando é importante e deve ser lembrada no futuro, mas eu não sei se amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês ou nunca. Aí entra a questão de reafirmação. Então, como que eu posso fazer uma reafirmação de uma coisa que eu não sei nem se a pessoa vai usar ou não? Bom, como eu digo, eu não gosto de receitas prontas, mas eu vou dar alguns exemplos. Eu acho que você conhecendo a tua tribo, o teu ambiente, conhecendo você e o teu próprio padrão, você vai identificar como fazê-lo da maneira mais certa para você. Mas a primeira coisa em reafirmação pode ser que você fique novamente com aquela ideia de papagaio, você repita em toda oportunidade que você tem. Não esqueçam disso. Por exemplo, exemplo real, um dos cargos que eu tive no passado era dentro de uma empresa relacionada com hotelaria, turismo, né? Resorts. E abrimos uma propriedade nova em Cabo Canaveral, Cape Canaveral. E as pessoas associavam Cabo Canaveral com Kennedy Space Center. Então, o Kennedy Space Center, o Cabo Kennedy, eram as palavras que muitos dos agentes e as pessoas que trabalhavam conosco utilizavam. E a empresa queria usar Cabo Canaveral, porque Cabo Canaveral é uma área conhecida por umas praias lindíssimas, por reservas ecológicas, um mar tranquilo, maravilhoso. Não queriam associar isso com foguetes passando pelo lado da tua cabeça, ou nada com intuito, sei lá, bélico, ou shuttles que explodiram, nada disso. Queriam essa separação entre Cabo Canaveral e Cape Kennedy. O que acontece? A gente não podia, não era todo dia que o pessoal fazia reservas para esses lugares, tinha um monte de opções. Então, outra maneira de reafirmar isso é o seguinte: você começa a falar em propriedades em geral e você joga no meio, né, para não falar que coisa chata, como enche o saco, porque forçar não adianta, as pessoas não vão lembrar. Você começa a fazer essas conexões de ideias. Então, quando estamos falando de propriedades na Flórida, vamos falar de Cape Canaveral. Outra maneira é você pegar, se você identificar no teu grupo, ou se você tiver, digamos, é você que esquece, porque, né, a gente também esquece. Digamos que é você que esquece o tempo todo, não os teus liderados. Então, qual que é a melhor maneira de você lembrar isso? Ensinando. Então, você ou alguém da tua equipe que tem aquele talvez padrão, aproveita aquelas pessoas que já têm um padrão de protetor, né, que tem a tendência a querer explicar, ensinar e ter certeza que as pessoas vão lembrar. Você escolhe uma pessoa assim e você vai e fala, bom, como é que você faz para lembrar fulano que é Cape Canaveral? Ensina para os outros. Eu faço isso, eu faço aquilo. Então começam aquelas conversas do pessoal falando, não, eu tenho uma técnica diferente. Para lembrar, eu ponho um. Não, eu nunca lembro, eu tenho um papelzinho aqui colado. O outro vai falar, não, Cabo Canaveral são 2 Cs, então eu lembro CC. Sei lá eu. Você cria um momento de aprendizagem, e geralmente com aprendizagem você assimila, ensinando você, compartilhando, você assimila mais. Então, essa é uma das muitas maneiras que você tem de reafirmar uma ideia. Fora a gente naturalmente esquecer das coisas, como eu disse, a gente, se vocês não lembram, né, tem a tendência de esquecer as coisas se elas não têm importância para mim. Se não é uma coisa que me impacta, eu não vou lembrar. O que acontecia? As pessoas que estavam no telefone conversando com clientes, fazendo reservas, lembravam o conceito de Cape Canaveral muito mais do que as pessoas que não estavam em contato com clientes. Primeiro, pela repetição, mas segundo, principalmente porque era importante, eles eram encarregados de fazer a reserva. E se algum supervisor pegasse eles falando Kennedy, não ia ser bom. O pessoal de suporte, o resto,
para eles não tinha uma importância, não tinha um impacto. Então você cria essa importância. Você fala, fulano, eu sei que você não atende clientes, mas eu ouvi você no corredor tomando cafezinho, comentando alguma coisa sobre Kennedy. Que Kennedy é esse? Da onde saiu? Não, eu falei Kennedy, não era para falar. Escuta, presta atenção. A empresa gastou um monte de dólares, não sei quanto, para fazer toda essa campanha para que as pessoas entendam que Cape Canaveral. No coração, no fundo, a gente acredita que Cape Canaveral representa o que a gente tem para oferecer. Então, você, como parte do grupo, é tua obrigação. E se não for, aí você pode adaptar dependendo da importância do tema, mas você tem que reafirmar, você como representante da empresa, é tua obrigação, né? Aí você leva e realmente cria um vínculo entre as coisas que ele não está lembrando, né, o que ele está esquecendo e a importância que tem para ele lembrar. Por que que você deve lembrar, tá? E a última é a falta de organização. As pessoas esquecem e voltam para o balcão de informações, né, perguntando, cadê? Onde que está? Como é que era mesmo? Esse comportamento é uma reflexão também de falta de organização, não é que a pessoa esqueceu porque as coisas acontecem ou não viu a importância, simplesmente não sabe, é desorganizada, mentalmente desorganizada e fisicamente, espacialmente desorganizada. Eu vou te dar 3 exemplos que eu mais ou menos tirei, né, do que eu via muito quando eu andava, né, visitando os agentes da minha organização. Tinha a Karen. A Karen era incrível. O espaço dela, eu não sei se você chama um cubículo, a mesa, o escritório, sei lá, o espacinho onde ela trabalhava, era pilhas de papel, pilhas e pastas, foto dos netos, estatuinha da, sei lá, da Aparecida do Norte, fitinha do Bonfim, coisinha de cheirinho de ambiente, sei lá eu, embaixo da mesa, a bolsa, sacolas, atrás da cadeira, o casaquinho por se fazia frio, era aquela pilha de coisas, um balde com canetinhas, outro balde com régua, sei lá eu, era uma bagunça, você olhava para aquele negócio e dava vontade de, para mim, né, que eu sou super controlada nisso, eu queria organizar a mesa dela, ficava muito nervosa. Uma coisa assim que parecia do outro mundo, de filme. Do lado dela, vamos imaginar o João. O João era aquele que a mesa limpa. Só tinha o telefone e o computador, mas nada, nada. Não tinha um bloquinho para anotar, não tinha uma caneta, não tinha uma foto do filho, não tinha nada, nada. Você olhar para baixo, a lixeira vazia, você olhar para cá, nada. Nada no lugar dele. Era aquele tipo de pessoa que você, sabe, você passa assim pelo lado do espaço dele e fala, aí não tem ninguém, não, não. Aí é o lugar do João. Ah, ele começou agora. Não, ele está aqui há 3 anos. Ah, não tem. Sério? A pessoa que trabalha aqui está há 3 anos, não parece? Está pensando em ir embora? Né? Porque quando a pessoa limpa, você já sabe que está pensando em ir embora, né? Esse tipo de pessoa, esse tipo de personalidade. E no terceiro cubículo espaço, quem que está, sei lá, Jandira, vamos botar um nome aí. A Jandira é aquela que nem a Paty adora uma papelaria, então tem as pastas organizadas com etiquetas coloridas por tema, tem a copinha das canetinhas de cores, o limpa-mão aqui, tudo muito super organizadinho. Aqui na paredinha tem os bolsinhos para colocar os papelzinhos para poder escrever as notas, o post-notes, né, aqueles que colam, tudo super organizado. Então, imagina que eu estou andando por aí, alguém me fala, Paty, cadê aquele memorando onde, quando foi, você lembra a data? Quando foi que a gente fez aquele memorando sobre Cape Canaveral? Oh, peraí, viro para Karen. Karen, você tem aquele memorando do Kennedy e Cape Canaveral? Ela para assim, olha para aquela bagunça toda, pega aquele ventiladorzinho, a pilha, põe do lado,
levanta 3 ou 4 pastinhas, tira um papel e fala, tá aqui. Digamos que a Karen não está, eu vou para o João, falo, João, cadê o memorando do Kennedy Cape Canaveral? E fala, peraí, faz. Está imprimindo lá, já mandei. Você chega para a Ju alguma coisa que eu já esqueci, você fala, Ju, cadê o memorando? O João não está, cara, não está, você tem? Ela fala, tenho. Ele está organizado na pasta de resorts da Flórida. Ah, não está aqui não, peraí. Ele está organizado em papéis, documentos urgentes, importantes. Procura lá. Não tá. Ele está organizado, enfim, ela é super organizada, mas não acha nada. Então, o que acontece? Quando eu falo falta de organização, a gente pensa imediatamente em a solução é implementar processos para a gente se organizar. As pessoas precisam de processos para ajudá-las a organizar toda a informação que elas recebem. O que acontece? Vocês me conhecem, eu sou contra coisas standards, receitas únicas. Eu não vou pedir para a Karen seguir um processo se ela tem já um sistema dela que funciona. E a mesma coisa eu não vou fazer com o João. Agora, com a Ju e um monte de Jus por aí que acreditam que estão organizados, mas que nunca acham nada, nós vamos entrar numa sala, com certeza, vamos falar, ok, quem que organiza as coisas como? Ah, eu faço assim, assim, assado. Sim, perfeito, mas quando eu peço eu não acho. Peraí, o que pode estar errado? Ah, não sei o quê. Então, às vezes, surgem ideias em comum de como organizar e às vezes não. Então, você implementa um sistema obrigatório. E numa dessas, já que é obrigatório, vai ter que ser para a Ju, para a Karen, para o João e para todo mundo. E me desculpem, gente, João, Karen, vocês são super, vocês sempre têm tudo na ponta da língua, na mão, mas eu vou colocar isso aqui em todos os espaços de trabalho, esse cartazinho dizendo não diga isso, né? Não diga Kennedy, diga Cape Canaveral. Tudo bem? E você faz uniformemente. Agora, a não ser que não exista, realmente em todos, não exista uma maneira de ser organizada, você tem que implementar isso. Então, isso eu sei, esses 3 passos de você relembrar as pessoas, porque naturalmente vão esquecer, de você contextualizar e mostrar a importância das coisas ajuda a lembrar. E a terceira, uma organização, seja única deles ou seja um processo que é para todo mundo, ou processos diferentes para pessoas diferentes, eu não tenho problema com isso, mas tem que existir um processo que ajuda as pessoas a organizarem a informação mentalmente e fisicamente. Isso reduz o volume de pessoas que vêm ao balcão de informações, que era o meu papel como supervisora e gerente no começo. Combinado? Vamos lá. Eu fico falando combinado, eu sei. São os meus hábitos que um bom orador não deveria ter. Segundo, mal entendidos. Ok, agora não é que eu esqueci, cadê, onde que está, como é que era. Não, não. Agora é realmente você falar, a pessoa faz B. O que é a causa disso? Ou como que ela se manifesta antes de chegar em causa, né? Primeiro a gente vai ver como é que a gente sabe que está tendo esse problema. É quando alguém te fala, você fala, olha, tem um negócio urgente, você faz para mim e me entrega. Passa um dia, 2, eu precisava, ou 1 hora ou 2, e você fala, era urgente, eu preciso disso. Ah, eu achei que, sei lá, era para amanhã ou para depois. Ou seja, o significado de urgência para uma pessoa não coincide com o significado de urgência da outra. Ou, olha, faça tal coisa. E a pessoa vem e fala, olha, eu achei que poderia ser assim. Quer dizer, na cabeça dela, o que você falou fez sentido, mas de uma maneira diferente. Ela criou uma coisa diferente do que você pediu. Ou você fala, eu quero tal coisa, aí ela te traz uma coisa completamente e você fala, não é isso que eu pedi. E ela vai te falar, não, foi isso que você falou. Peraí, quando que eu falei isso? Você me falou isso?
Aí o que acontece? Fica não só nesse bate-boca, você recebeu uma coisa que não era bem o que você queria, né? E por mais, quando eu falo você, me fala, não importa a maneira que você comunica, pode ser uma maneira muito assertiva, pode ser de uma maneira mais soft, mas a mensagem é essa. Eu nunca te disse isso. Aí o que acontece? Com certeza, aquele líder vai voltar e vai começar a se questionar: será que eu falei isso? Como é possível que eu falei? O que eu estava pensando? Aí você começa a procurar. E procura, e onde eu falei? Falado ou escrevi? Não, eu devo ter escrito, né? Porque quando é coisa assim, eu faço um e-mail, escrevo, né? E aí você fica procurando, tarará, né? Perde aí um bom tempo procurando. Achei o e-mail. Tá aqui, claríssimo. Fulano, vem aqui. Ó, lembra que você me falou que eu tinha te falado? Olha, eu achei o e-mail, não foi bem isso que eu te falei. Eu falei isso aqui. Ele olha e fala: não, não, você está falando isso aqui. Quer dizer, má interpretação. Então, é um mal entendido. Você achou que você estava comunicando, o receptor, a pessoa que recebeu a informação, entendeu uma coisa completamente diferente. Acontece. O outro que aconteceu, estou tentando. Outro também muito comum é aquele que, por exemplo, você chega e diz assim: Roberto dos reports, né? O Roberto faz, sei lá, tabelas, alguma coisa ligada com Excel, alguma coisa assim. Você fala, eu preciso de um relatório. Lembra daquele relatório? Faz o favor, atualiza ele, me manda que eu tenho uma reunião com a Luísa. Tá bom. Passa um tempo, não sei qual que é o tempo, que a Luísa te liga, olha, eu recebi esse relatório teu, eu não estou entendendo por que eu recebi. Do que você está falando? Não, o Roberto dos relatórios me mandou isso e eu não sei para que é. Peraí, que ele te mandou? Oh, vem ver aqui porque eu tenho umas perguntas e eu queria saber o que tem a ver essa informação. Não, não, peraí, não era bem por aí. Você entende? Então você já criou agora perda de tempo em três lados. Bom, ele talvez não tenha perdido tempo. Ele fez, só que ele achou que como a minha reunião era com a Luísa, por que não já mandar direto para a Luísa? Perde meu tempo e o dela naqueles de não ter contexto, né? De criar um contexto, de explicar, de eu ver o que está nesse relatório agora para entender como, né? Transmitir, seja lá com a informação que eu precisava transmitir. Então, esse consumo de tempo, geralmente com tempo vem energia, porque quando as pessoas não se entendem, também tem uma tensão. Então, tempo é gasto de energia porque cria uma tensão muitas vezes, ou energia física, né, de ter que, ai meu Deus, eu tenho que. Ah, às vezes não é nem intenção, é tipo aquele negócio pesado de, meu Deus, o que eu estou fazendo que esse pessoal não entende, né? Aquele peso. Então, existem esses mal-entendidos, e você fala: peraí, mas como é que uma pessoa pode fazer isso? Fazem, por quê? Pensa bem nos perfis. Se você tem uma pessoa no Roberto dos Reports, dos relatórios, que ele tem um perfil socialite político, que ele acredita que um bom líder realmente é aquele que tem que atrair as pessoas e convencer, influenciar no papel de reports, ele vai sentir falta disso, porque ele o trabalho dele não requer muito isso. Então, pode ser que ele se sinta: eu não quero ser reconhecido só pela parte, mas eu quero mostrar para a Luísa as coisas boas que eu sei fazer, não é? Agora, você, como líder, você pode evitar isso aí simplesmente falando no final de uma reunião, se você reconhece que esse tipo de padrão, você fala: Luísa, gostou? Gostei. Me faz um favor, passa lá e fala para o Roberto que ele fez um bom trabalho. Você entende? Então você leva aquele reconhecimento indiretamente, mas isso quando as coisas funcionam. O que acontece com todos esses mal-entendidos? O que eles geram? Então vamos lá. As causas deles geralmente é falta de clareza. Para você comunicar uma coisa claramente, você tem que ter alguns elementos. E os elementos são simples. Eu isso falo assim, uma comunicação verbal, seja oral ou escrita, mas é verbo, não é? Ou é uma apresentação de fotos, seja lá o que for, tem que existir uma estrutura.
E a estrutura é tipo, como eu falo, é contar a história. Você tem uma introdução, uma visão geral, você tem alguns pontos que você quer transmitir depois dessa visão geral, né? Geralmente você tem uns pontos. Você precisa de uma conclusão e você precisa de um pedido. Então, no caso do Roberto, eu deveria ter falado: lembra daquele report que diz tal e tal coisa, daquele relatório? Eu quero que você atualize a informação nele, que você verifique, né, os pontos. Atualize e verifique que a informação faz sentido e está entrando corretamente no relatório, que você, em conclusão, eu quero que você então me mande isso e o pedido meu é que você confirme que você recebeu esse e-mail e que você não tem perguntas sobre o que eu estou pedindo. Então, tem que existir, você tem que pensar mesmo no dia a dia, nas pequenas comunicações, qual que é o intuito? Por que eu falo tudo bem para alguém, mas realmente não estou preocupado se está tudo bem? Qual que é o formato da minha comunicação se eu quisesse realmente me engajar com essa pessoa? Então, essa estrutura serve para tudo que se relaciona à comunicação. Então, falta de clareza é a culpa número 1 dos mal entendidos. A segunda é má interpretação. Você foi claro, mas foi mal interpretado. Como assim? Como que você corrige isso? Você, a má interpretação, ela tem que ser corrigida você falando o que é e o que não é uma coisa. É chegar a um ponto a mais. Então, para o Roberto dos Reports, que ele é super detalhado, você deveria até falar e, naqueles pontos, lembre-se, eu não quero que você mude o formato, que ponha as linhas coloridas, eu não quero que você ponha nenhum filtro na informação, eu quero ele do jeito que está. Não faça nada mais sem me consultar. Então, pode ser que ele veja que existe uma necessidade de alguma coisa, você não quer não ter esse feedback, mas não faça sem consultar, não gaste tempo sem um ok, porque se eu te dou ok de gastar o tempo, significa que não é tempo perdido, não é? Mas se ele começa a fazer, olha, eu trouxe porque ficou mais bonito, eu fiz isso, aquilo, pronto, perda de tempo, não era para isso que eu queria, eu ia pegar só a informação, acabou, não é? E o último, ambiguidade. Ambiguidade cria tremendos mal-entendidos. Por quê? A ambiguidade acontece geralmente, ou você não explica claramente o que você quer, ou é um mecanismo que a gente usa quando a gente tem que ter uma conversa difícil ou resolver um conflito. Quando achamos que temos que ter uma camada adicional de empatia, ou quando por natureza somos super empáticos, ou quando sabemos que a pessoa é muito sensitiva, sensível, não sei qual das duas, vocês entenderam, né? Mas você precisa entregar uma mensagem de uma maneira mais suave. Você tem que soften the blow, você tem que amaciar o impacto. Então, como é que é? O que você vai fazer? Por a tendência natural é usar uma das técnicas, não é? Pré-fabricadas, que é, por exemplo, a técnica do sanduíche. Perfeito, eu vou entregar uma notícia ruim, muitos de vocês conhecem a técnica do sanduíche, é simplesmente eu falo uma coisa positiva, entrego a negativa no meio e ponho uma positiva no final. Imagina eu voltar para o Roberto e falar: Roberto, você é excelente no que você faz. Eu nunca vi uma pessoa tão detalhada, tão atenta, que entende realmente o que todos esses pontos de dados significam. Você consegue traduzir números em ideias, em conceitos e em coisas, né? Você entende o que está por trás dos números, você é fantástico. Quando eu pedi aquele report, não era para ter feito aquilo, eu não queria nada disso, mas eu aprecio que você continue prestando atenção nessas coisas que podem ser melhoradas, enfim, aí vai você fechando com alguma coisa positiva. Olha o lugar para minha interpretação. Primeiro, você não disse diretamente na cara, não faça mais isso, tá? Você quis, naquele caso, não era bem por aí, não é? Então, no futuro,
Continua, mas não continua, tá? Fica uma mensagem muito ambígua e às vezes a pessoa interpreta, ganhei 2 positivos e só um negativo, quer dizer que eu estou fazendo bem. Acontece sim, sim. Quantas vezes você fala, peraí, isso aí foi um elogio ou foi um, não é? A gente já passou, já viveu essas satisfações, desculpa, essas situações, onde você volta para perguntar, escuta, o que você quis dizer quando você disse tal coisa? Ambiguidade. Pode ser até para passar uma coisa que não é relacionada com o que você fez, mas olha, os números estão horríveis, mas estão ótimos. Ok, o que você significa com isso? Não, porque estamos vendendo menos, mas estamos vendendo uma coisa de maior valor. Ok, agora eu entendi. Eliminou essa ambiguidade, diz que os números estão horrorosos, mas são ótimos. Você entende? É clareza de mensagem. Então, são esses 3 pontos, e é isso que você tem que fazer para eliminar a maioria dos maus entendidos. E lembre-se, eu falo maioria, eu nunca falo todos, porque não dá para eliminar tudo. Mas, se você se concentrar nisso, o que acontece? Menos gente voltando para você, ou você tendo que pedir para corrigir erros que não deveriam ter acontecido no começo por uma dessas causas. Te livra mais tempo? Sem dúvida. Se você se comunica de uma maneira direta, se as pessoas entendem exatamente o que você quer, te garanto que você vai ter menos pepinos para resolver, incêndios. Às vezes eles nem se classificam como uma coisa tão, né, drástica, mas são aquelas coisinhas que você vive tentando corrigir, né, que estressam e que tiram a energia da gente. Vamos lá, último. Agora vamos falar dos sintomas do retrabalho e da duplicação, que é também um grande gastador de tempo. Não sei se existe palavra melhor. Então vamos lá. O que acontece? Como você identifica? Peraí, isso aí está sendo duplicado. Olha, retrabalho é fácil. Você pede uma coisa, a coisa é entendida, mas ela veio talvez incompleta. Então, peraí, eu esqueci disso, então deixa eu voltar. Agora eu acho que eu entendi. Esse acho aí no meio é o perigoso, porque você sabe que tem a possibilidade de voltar ainda não sendo correto, mas são esses indicativos que você ignora e a pessoa volta e com certeza você vai ter que fazer o mesmo movimento novamente. Ou aqueles sintomas tipo, é só mudar aquilo e agora eu acho que sim, entende? Acho novamente. Todos esses sinais de incerteza são sinais de que vai resultar em retrabalho. E como eu falo, às vezes é refazer tudo do começo, porque o erro está lá no início, não adianta, né? Já tem que refazer, acabou. Ou ficar corrigindo constantemente. Não foi como eu digo, a causa não foi um mal entendido, é simplesmente que a ideia completa não foi transmitida. Outro sintoma é quando você até, vamos colocar a gente no papel, fala, façam tal coisa. As pessoas correm, fazem, meia hora depois, um dia depois, uma semana, peraí, parem de fazer e voltem ao que estavam fazendo, porque você não pensou completamente, né? Não digeriu, não pensou no processo inteiro. E isso cria retrabalho, faz, desfaz, faz, volta, vai, volta, e fora todas aquelas tensões que vêm junto, né? Como eu falei, o estresse, a energia gasta, enfim. E a duplicação do trabalho às vezes é simples. É simplesmente como eu disse, o Roberto dos relatórios, ele fala, não sei bem qual que você gosta, então eu fiz um colorido, eu fiz um onde eu adicionei colunas a mais, e eu fiz esse outro que é o extender, então você tem 4, 5 exemplos da mesma coisa que ninguém pediu. Mas na cabeça dele poderia ser melhorado e não sabendo como ou que te dar opções. Muito obrigado por me dar a opção, mas trabalhou 4 vezes no mesmo? Não é por aí. É, é contraprodutivo.
Era melhor, logicamente, eu já estou me adiantando, mas era bem melhor ele pegar o telefone e falar: você prefere isso, isso, isso? Não, eu prefiro hoje não, acabou, não faça mais nada. Mas esse tipo de falta de comunicação, você vai observar quando uma pessoa vem e te apresenta isso. Isso pode ser, sei lá, um equilibrista. Imagina um padrão equilibrista, onde a pessoa está sempre tentando analisar: isso aqui é melhor do que aquilo, será que eu preciso realmente me focar nos resultados desses números, ou é nas pessoas, na parte para ela ter as coisas coloridas, claras de apresentar, ou será que eu me foco mais nos resultados ou no processo, então vou colocar mais colunas para as pessoas entenderem o processo? Sei lá, o equilibrista está sempre, né? Considerando todas essas diferentes opções. E é possível que isso se manifeste com você recebendo 4 modelos. Logicamente, se você está em marketing e está fazendo um anúncio, alguma coisa, né, uma piece, né, que está relacionado a algo, você quer diferentes exemplos, né, você quer diferentes artes, mas não é o caso nesse aí no relatório. E é assim que se manifesta. Quais são as causas? A primeira causa é a falta de direcionamento. Sim, você estruturou o pedido da maneira certa. Digamos que você já aprendeu, não, eu tenho que mais ou menos dar uma introdução, os pontos e tal, mas você não direcionou da maneira certa. Como é que a gente direciona, no caso do Roberto, por exemplo? Você tem que ser específico no que você quer, como deve ser feito e principalmente por que você quer feito. Então, naquela primeira comunicação, se você tivesse falado: eu só quero que você aperte o botão refresque, tá? Esse é o como. Você já tinha o porquê, você já tinha o quê, né? No primeiro já faltava o como. Eu só quero que você faça isso. Não quero que você faça tudo aquilo. E a razão do que eu estou te pedindo isso é porque eu não vou utilizar o report, eu vou utilizar os dados que estão nele. Aí você já explicou que o Roberto nem vai pensar em fazer coloridinho e não quer outros dados. Você entende? Só esses estão mais do que suficientes. Você já vai eliminar um monte de ideias que o Roberto, o equilibrista, tinha em mente para te ajudar, tá bom? Nada impede que você fale: Roberto, se você tiver alguma ideia, agora que você entende o porquê que eu preciso disso, se você tiver alguma ideia ou pensar em alguma outra coisa, me avisa. Você não quer não deixar que as pessoas sejam criativas, que pensem, que colaborem, mas tem uma maneira certa de fazer. Dá uma olhada agora que você sabe o que quero, como que eu quero e o porquê. Se você achar que está faltando alguma coisa, que eu esqueci ou que você tem uma ideia melhor, me avisa. Acabou, não faça, tá? Economize tempo. O segundo é negligência. Negligência é uma palavra muito feia. Não, a gente é negligente. Negligência é quando você não acompanha alguma coisa que você pediu. Pode ser, não estou falando um grande projeto, pode até ser um projeto gigante que tem 1.000 pessoas envolvidas, ou pode ser uma coisa simples que se resolve em 2 semanas. Um projeto, um pedido, algum trabalho que o grupo precisa fazer, ou até que você vai fazer. E a negligência acontece por falta de acompanhamento. E você vai me falar: Paty, quando eu peço alguma coisa, eu estou em cima. 2 ou 3 dias depois, como é que está indo? Vocês precisam de alguma coisa? Está tudo bem? Não, estamos indo, vamos alcançar a data. Posso ajudar de alguma maneira? Não, não posso. Isso não é acompanhar. Tá? Não estou falando desse tipo de acompanhamento. Isso é necessário, logicamente, mas não é esse. O acompanhamento, eu falo, quando você pede uma coisa a ser criada, como esse relatório, digamos que aquilo fosse uma coisa um pouco mais complicada, que ele demorasse mais e que tivesse que usar a criatividade e inventar uma coisa nova. Vamos lá. Negligência geralmente é em algum processo falho ou alguma coisa nova. Não é só refrescar uma coisa que existe, né? Então, nessa coisa nova, você tem uma ideia, a pessoa pode ser que tenha outra diferente, não é? Então, o acompanhamento, eu voltar e falar: escuta, quando que você vai ter só o esqueleto para eu ter uma ideia? Eu vou fazer eu posso montar o esqueleto desse relatório, mas não vai ter informação nenhuma. Não faz mal, vamos olhar o esqueleto. Daqui a um dia eu posso te mostrar, mas não vai servir para nada. Não faz mal, não está colorido, não faz mal. Aí você olha o esqueleto daquele report, você tem coluna 1, 2, 3, fala: me faz um favor, troca isso de ordem e bota isso aqui, acabou.
você volta, leva a tua vida. Daqui a 2, 3 dias, como é que está vindo a informação? Ah, está vindo assim, faz o seguinte, põe cores aqui, faz... Você vai direcionando, você não negligencia, você colabora. E é importante, e eu aprendi a necessidade dessa colaboração, de não ser negligente quanto às coisas, com o chefe meu, o chefe, o Jerry é que tipo de pessoa que fala, me mostra, me prova. Então eu falava, nós fazemos reservas e gerávamos uma confirmação de reservas. Eu quero ver o e-mail de reservas. Olha, está aqui o modelo, o nome da pessoa vai entrar aqui, o endereço aqui, a data aqui. Ele falou, não, não, eu quero ver. Aí eu falo, Jerry, olha, não dá para ver porque o sistema enfia isso não é guardado. Ah, não, mas eu quero ver. Falei, bom, a solução é você comprar, vai fazer uma reserva e você vai ver como é que é o produto final. Falou, ótimo. Pegou o cartão particular dele, pum, fez uma reserva, viu. Depois ele falou, agora eu quero ver de todo mundo. Não é possível. Eu quero que nessa companhia fique um depositório onde todos os e-mails que saem referentes à reserva sejam guardados. Ele falou, Pat, você tem que aprender, inspect what you expect. Inspecione o que você espera. Não importa o seu cargo. Esse cara tinha sido presidente da Royal Caribbean, a linha de cruzeiros. Quer dizer, não é uma pessoa que micromanejava as pessoas, não. Era uma pessoa de alto nível, mas ele falou, nunca vou encarar alguém e falar isso aqui é 100% verdade se eu não tiver. Eu não vou te colocar nessa posição de dizer foi a parte que me falou. Você entende? Eu quero ver, eu quero ser responsável. Eu sou responsável por tudo que acontece embaixo de mim, eu quero ver. Trabalhamos com o departamento de tecnologia, né? Aqui é IT, aí é TI, né? Montaram um depositório de informação com metadata, vinha tudo organizado, onde você podia procurar e ver o e-mail que saía e confirmar a data, a hora, se abriu, não abriu, enfim. Foi excelente, porque tinha um X%, acho que na época era 12%, sei lá eu, de pessoas que reclamavam que não recebiam o e-mail que a informação estava errada. As coisas que eu descobri vendo esses e-mails foi incrível. Primeiro, a reserva por telefone. Então, a informação que estava sendo captada pelos reservacionistas ou agentes de reserva era o seguinte: tinha gente que escrevia com maiúsculo, outras com minúsculo, nomes errados. Então, tivemos que criar um processo que nesse buraquinho aqui, tudo começa com maiúscula. Segundo, tivemos que criar um processo de verificar o endereço para ver que era um endereço válido. Criamos outro processo para corrigir os e-mails. O que acontecia? As pessoas, às vezes, escreviam errado Yahoo, Gmail. Então, conseguimos criar queries, né? Um processo de corrigir automaticamente tudo isso. E quando o e-mail dava errado por alguma outra causa, tudo aquilo ia para uma outra caixa, onde a gente então começava a ligar as pessoas e falava, o teu e-mail está errado. Deixa eu confirmar o teu e-mail. Enfim, tudo isso eu fiz sem o Jerry saber, porque senão ele me matava. Mas a verdade é que inspecionar o que você produz, o que você é responsável, é muito importante, economiza o tempo de quê? Imagina, eu consegui reduzir o número de chamadas que entravam para esse departamento de reservas com reclamações. A gente descobriu que os sistemas não se falavam na hora, então quando alguém mudava a reserva e enviava, saía com a data antiga. Então, 1000 coisas que a gente conseguiu corrigir por inspecionar o que a gente esperava. Então, o tempo que a gente economizou, meu foi gasto de tempo, mas para a companhia reduzimos aquilo por milhões. Dólares e horas. Ok, o último é não divulgar. Se você não divulga, se você não compartilha, você vai acabar fazendo duplicação de trabalho. Eu não estou falando proposital, como o Roberto's Reports, que faz 3 ou 4 para ver. É aquele negócio que você vai na reunião e sempre tem alguém que fala, olha, nossa equipe agora começou a
a seguir as vendas, fizemos um relatório que puxa essa informação. E tem um cara lá da finanças que levanta a mão e fala, fulana, nós já temos isso aí. Não só temos, como é melhor, deixa eu te mostrar por que é melhor. E outra coisa, você está puxando a informação do lugar errado. Então, por não sociabilizar a ideia, para não divulgar e compartilhar o que você está fazendo, você acaba perdendo tempo, você acaba perdendo o tempo do teu líder, você acaba fazendo perder o tempo dos teus colaboradores, dos teus pares, todo mundo acaba sendo impactado negativamente porque você decidiu não compartilhar. Tinha das grandes vantagens de compartilhar é quando, vou te dar um exemplo, nós decidimos que precisamos de um instrumento de análise de voz para analisar todas as chamadas que entravam nos centros de reservas de mais de 500 agentes para entender o que funciona, o que não funciona, o que eles falavam, quanto tempo entre uma ligação e outra, enfim. Quando esse projeto eu apresentei, falei, precisamos realmente entender o que acontece no centro de reservas. O projeto foi aprovado, recebi ok, contactei 3 fornecedores para me fazerem uma demonstração do produto, enfim. Um momento que mais ou menos já estava decidido que qual que foi meu próximo passo. Ir bater na porta dos outros departamentos que tinham. Que outro departamento tinha um call center? O departamento de cobranças. Então, cheguei para o Alex e falei, Alex, eu estou pensando em fazer isso, eu vi essas 3 companhias, vocês fazem alguma coisa parecida? Ah, sim, Paty, que ótimo, nós fazemos, começamos um ano atrás, temos um especialista em conectar toda essa data, toda essa informação e fazer uma análise, nós estamos usando tal produto, mas me interessa muito o fato que você está pensando naquele produto. Vamos visitar essa companhia juntos? Vamos. Fomos, visitamos, conversamos, demos uma mostra combinado da informação dele e a nossa. É mais ou menos assim que a nossa informação é. Moral da história. Ao compartilhar, essas companhias elas cobram por minuto. Então, quanto mais minutos você está no telefone, né, precisam ser analisados, mais barato o preço. Ao combinar os 2 departamentos, não só reduzimos drasticamente o preço de tudo, porque não eram 2 entidades fazendo separadas, era uma, mas também ele já tinha um especialista que tinha criado já queries, reports, né, para puxar certa informação. Ele fala, Paty, duplica o que eu faço, imediatamente você vai poder mostrar para a alta liderança que você já tem feedback, que você já tem informações úteis. E é muito difícil achar um especialista nisso. Eu consegui achar um. Ele já tinha uma pessoa. O que aconteceu? Combinamos. Olha, a tua ensina o meu e o meu vai ser suporte da tua. Para o resto da vida, um sai de férias, fica o outro. Os 2 departamentos completamente isolados, conseguimos combinar as coisas e apresentar uma coisa que beneficiava para ele. Imagina ele de repente chegar e falar agora o custo se reduziu por 26%. Tremendo, né? Então, compartilhe, divulgue, socialize suas ideias. Isso reduz tempo, dinheiro, esforço, enfim. Então vamos lá, vamos fechar isso. Tenha mais tempo transmitindo mensagens claras que evitam mal entendidos. Então, para repetição, eu vou ler com vocês. Reafirme, contextualize e implemente processos. Isso elimina a repetição de cadê, onde, o que era, como é que era mesmo, né? Mal entendidos, eu entendi isso, achei que você tinha dito, você me disse, isso aí é questão de estrutura, significado, ou seja, importância para a pessoa, se não está, entrega a mensagem numa estrutura que faz sentido, com certo significado e importância para ela, e clareza, sem ser ambígua, você vai continuar tendo mal entendidos. Então, tenha certeza que você adote isso. E retrabalho, especifique, acompanhe e socialize tuas ideias, teus projetos, compartilhe. Tá bom? Bom, espero que tenha ajudado. Alguma pergunta? Deixa eu olhar aqui nos chats. Tá, entendi.
A responsabilidade continua sendo 100% da pessoa que entrega a mensagem? Absolutamente. A responsabilidade é sempre daquele que comunica. Se existe uma falha na comunicação, é a responsabilidade dele identificar e consertar. E eu vou falar absolutamente, mas vamos levar em consideração, porque eu tive até uma cliente que uns dias atrás falou: Paty, não adianta, eu faço tudo e parece que a pessoa insiste em perguntar, insiste em vir atrás de coisas que eu sei que ela sabe. Então, absolutamente é tua responsabilidade, mas é tua responsabilidade não só na comunicação, mas identificar essas coisas. Porque tem certas pessoas que usam as perguntas como um mecanismo de satisfazer outras necessidades. Por exemplo, digamos que a pessoa é insegura, é nova, insegura ou por natureza insegura, então ela prefere sempre virar para o colega e perguntar uma coisa que ela sabe para ter uma reafirmação, tá? Esteja atento. Se você perceber que essa pessoa tenta se reafirmar nos outros ou em você, vamos conversar, como é que eu posso te ajudar? Outro motivo, às vezes, é simplesmente eu quero estar em contato com você, eu quero ter uma desculpa para interagir com você. Então ela vem, aquilo era aquilo mesmo, né? É isso, lógico. Não, porque veio esse tal cliente, aí vem, entra numa conversa que não tem nada a ver, só para te contar alguma coisa que aconteceu no dia. Essa pessoa precisa interagir com você. Então, para evitar isso, lembre-se, sai de trás de sua mesa, se você não lembra, marque no calendário. Eu tenho que passar e falar um pouquinho com a fulana, com o ciclano, com não sei quanto, bater um tapinho nas costas, bater uma conversa e ele tentar eliminar essa necessidade constante. E aí você pode falar para a pessoa, agora não, estou ocupada. E falando agora não estou ocupada, tinha um terceiro caso, que era a minha própria diretora, que ela lidava com temas super complicados. Então, quando ela estava no telefone com alguém, ela pega, Paty, me manda urgentemente tal coisa que eu sei que você me mandou, mas preciso dela agora. E eu, ok, mandava. E depois, olha, estou com um cliente, né? E eu, deixa eu te ajudar, tá aqui o papel. Aí eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Então eu falei, escuta, você tem tudo em ordem? Você quer ter acesso às minhas pastas onde eu tenho tudo isso? Ah, sim, excelente. Eu dei acesso, não adiantou nada. Aí eu falei, escuta, organiza você as tuas pastas e faz, né, links para mim, para você ter as coisas da tua maneira. Não adiantou. Então chegou um dia que ela me ligou e falou, pelo amor de Deus, lembra aquele e-mail total? Passa ele para mim agora. Eu falei, não, não, não vou passar. Ai, não, não brinca, não faça isso comigo. Não vou. Calma, fica tranquila. Você vai se virar. Você vai achar a informação. Você vai resolver o problema. E se eu souber que você vai para mais alguém perguntar, eu vou ficar brava, tá bom? Então não vou te responder porque eu sei que você é 100% capaz de parar, pensar e achar por você, por si só, né? Por você. E precisei ter essa atitude e, sem dúvida, né, foi uma coisa assim mais direta, mas ela percebeu que eu era tipo crutch, era a... Nem sei como é que fala crutch em português. É, muleta, né? Aqui se fala uma pessoa, uma muleta da outra, quando eu estava ajudando, e a minha função não era ajudar, era eu trabalhar no meu e ela trabalhar no dela. Então, às vezes, não é a culpa do comunicador ou que a comunicação não foi feita da maneira que deveria ser, são outros motivos que levam a pessoa a não entenderem que sim, a responsabilidade da comunicação é minha, a responsabilidade de você pegar essa informação, manter, correr. Se eu te ensinar como, agora é tua. Então tem que passar, existir essa passagem e observar essas coisas que às vezes não tem nada a ver com a comunicação, são necessidades pessoais. Tá bom? Semana que vem, gente, nós vamos conversar sobre como se destacar, como ganhar esse respeito, quais são os primeiros passos que a gente tem que dar para se posicionar de uma maneira um pouquinho mais de destaque, para começar então começar a chamar a atenção positivamente. Não é uma coisa assim, né? É uma coisa muito leve, mas te dá uma posição de destaque para você chegar aos cargos executivos. São 4 passos que eu vou explicar para vocês na nossa próxima reunião. Combinado?
Obrigada, boa noite. Então, até o nosso próximo Happy Hour.